A história costuma marcar os grandes feitos da humanidade, onde praticamente todos foram realizados pelos homens, como se as mulheres nunca tivessem estado lá. No entanto, elas sempre estiveram presentes e muitas vezes foram as principais protagonistas, mas não levaram mérito e foram apagadas pelas brumas do tempo. Porém, na Revolução Francesa, elas se apresentaram ao mundo como guerreiras e revolucionárias e nunca mais deixaram de se impor perante a história contada pelos homens. No século XIX, elas foram definitivamente à luta pelos seus direitos, principalmente em relação ao trabalho, como conta a advogada trabalhista Cláudia Rocha. Luta de classes é histórica, é conhecida. Ela remonta à época da Revolução Industrial, onde o que ocorria, não só mulheres, mas vamos focar as mulheres, tinham jornadas de trabalho absurdas, não havia limite, não havia garantia de descanso semanal, salário mínimo, segurança do trabalho, não existia nada disso. Então, o que eclodiu até para a fixação do Dia da Mulher foi uma greve que as mulheres fizeram na Inglaterra, numa indústria, as trabalhadoras sem trabalhadoras, e os patrões mandaram trancar a fábrica e atearam fogo, e todas morreram. Então, em razão desse fato histórico que se fixou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Os séculos passaram e a situação ainda não é fácil para as mulheres. O preconceito no mercado de trabalho se perpetua como uma maldição, além de outros tipos de ataques às mulheres, como os assédios sexual e moral. Cláudia Rocha fala sobre a situação atual das mulheres. Os empregadores não tinham nenhum tipo de mínima garantia, eles não precisavam seguir nenhuma legislação, então precisou realmente isso, muita gente morrer, muita gente mutilada, crianças, por exemplo, de 4, 5 anos, cumpriam jornadas de 16 horas. Então, todo o avanço que se tem hoje, que ainda estamos engatinhando, mas já é um avanço da civilização, vem de lá de trás com essas pessoas que deram aí a sua vida para conseguir uma melhora. Por isso que alguns juristas, e com muita propriedade, são contra se falar em flexibilização de direitos. Porque, veja, quantos séculos nós precisamos lutar para chegar nesse patamar civilizatório que temos hoje. Então, falar-se em transigir isso, em diminuir direitos, parece que é uma afronta a isso mesmo, É um aspecto social que foi muito suado para essa conquista. Apesar de todo o preconceito e barreiras sociais impostas, as mulheres invadiram todas as áreas do mercado de trabalho em busca de um lugar ao sol e aonde chegaram foram bem-sucedidas. E hoje trabalham inclusive em serviços considerados propriamente para homens, como por exemplo motorista de ônibus, um trabalho puxado, mas que Rita tira de letra. Então a gente está começando a tomar frente, Apesar de a gente ainda encontrar umas barreiras, Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. O preconceito é grande, Bastante. Se apresentar, por exemplo, numa companhia como a CTA, como uma mulher motorista, a exigência é maior? Ah, sim. É um pouquinho, sim. Só fica meio desconfiado, Mulher, motorista... Já não, Mas no começo foi bastante assim. O pessoal às vezes entrava e falava assim, um cutucava o outro, é mulher no volante, olha lá. Mas agora não, agora o pessoal tem uns daqui entra assim, ai que legal, Rita, é você no volante. Ou hoje eu vou tranquila, sabe? Aquelas coisas gostosas de ouvir. Então hoje já está assim um pouquinho mais tranquilo. E entre os familiares? Vixe, maior orgulho. Mãe, pais, irmão, tudo orgulho. Outras foram influenciadas pelos pais. A delegada Merilene, da Delegacia da Mulher, se inspirou no pai para seguir a carreira e se orgulha muito do que faz. Já aqueles que costumam infringir a lei sabem bem que a mulher é dura feito uma rocha. Com simpatia, ela nos conta um pouco de sua vida. Na verdade, meu pai é delegado aposentado. Quando eu optei por fazer o concurso, foi o primeiro concurso que eu fiz assim que eu me formei. Me formei em 1992, em 93 eu fiz o concurso. E foi o primeiro concurso que eu já passei. O curso foram 45 vagas e 9 mulheres,
E hoje eu acho que a proporção é muito maior, né? Acho que se for até, às vezes tem mais mulheres do que homens até fazendo um concurso. Mas assim, eu nunca tive dificuldade, mesmo no começo da carreira, que eu já vou fazer 20 anos de delegada, nunca houve dificuldade assim em lidar com esse tipo de público e em haver algum preconceito do público ou mesmo dentro da polícia. Assim, nunca houve nenhum conflito nesse sentido. É visto com uma certa normalidade, tanto pela minha família, do meu marido, dentro da minha casa. É uma profissão como qualquer outra. É difícil assim, você acreditar em alguns casos, você imaginar que isso possa acontecer numa cidade como Araraquara, com a estrutura de Araraquara. Mas eu acho que isso independe, né, de localidade, o crime e a violência contra a mulher ocorre em qualquer situação. Por outro lado, milhares de mulheres Brasil afora sofrem com a violência, o descaso, o abandono e lutam com o que têm em mãos para sobreviverem e sustentar seus filhos. Antônia é secretária na cooperativa Acácia e mãe de 8 filhos. Foi casada com um homem que quase destruiu toda a família. Fiquei 22 anos casada, fiquei viúva, não fiquei com pensão dos filhos, porque o marido não era um exemplo bom, sabe? Então a gente sofreu muito, eu e as crianças, né? Principalmente os mais velhos, né? Que a gente teve uma vida muito difícil, né? Cheguei a pegar carrinho, catar papelão na rua. Eu morei aqui no Jardim Biagione e eu pagava aluguel ali. Eu morava ao lado do Ferro Velho ali. Eu cheguei a pegar um carrinho, era 2 horas da tarde, eu estava voltando já com 300 quilos de papelão, fora os outros material que eu trazia no carrinho. Aí no domingo eu trazia as crianças para passear no Pinheirinho, mas a gente já vinha com a intenção, trazia carrinho de sorvete, isopor cheio de gelo com refrigerante. E ali eu ficava ali, as crianças se divertiam e eu vendia, né? À tarde a gente já tinha um dinheirinho, né? Então foi uma vida um pouco dura, né? Porém, o que o marido dela não contava era com a força sobrenatural de Antônia. Ela já trabalhou com tudo nesta vida para sustentar os filhos. Eu fiz de tudo nessa vida para manter os filhos. Serviço de roça, o que vocês falarem para mim, eu fiz tudo. Colhi café, carpicana, colhi laranja, ranquei amendoim, catei algodão. Trabalhei também em firmas, né? Fui vendedora do Baú da Felicidade também alguns anos. Trabalhei com outras vendas também na rua. Fazendo faxina, né? Fui faxineira também um bom tempo. Como eu não podia ficar parada, né? Eu nunca podia ficar parada. Mesmo durante as gravidez, eu trabalhava até o final. E às vezes eu nem terminava a dieta, já voltava a trabalhar, porque o salário que eu tinha do INSS era pouco, não dava para manter a família. E às vezes fazia bico, né? Fora do serviço em firma. Eu varri rua também, 5 anos e pouco. Então a gente entrava às 6 da manhã, saía às 3 da tarde. Então a partir das 3 horas, sempre pegava algum bico para fazer, uma faxina, ou passar uma roupa, para complementar, né, a renda de casa. Com a Lei Maria da Penha, as mulheres ganharam uma nova arma para lutar por seus direitos. De acordo com a delegada, a doutora Merilene, em 2012, 506 inquéritos policiais foram abertos na DDM. Para se ter uma ideia, em 2010, apenas 235, demonstrando que as mulheres estão buscando seus direitos. Olha, hoje a Lei Maria da Penha, ela faz todo um diferencial no tratamento no caso de violência doméstica. Eu acho que ela só veio para acrescentar, ela auxilia muito a vítima de violência, principalmente pela possibilidade de requerimento de medidas protetivas para afastar o agressor da pessoa da vítima, de sua casa, de seus familiares. Isso é um precedente que a lei acabou abrindo e acabou passando parte do nosso dia a dia, né? Então, as vítimas já sabem, já são orientadas aqui, mas elas já sabem do que a Lei Maria da Penha prevê. Ela está muito mais ciente dos seus direitos hoje, a partir de 2006, que foi a criação da lei. Então, eu acho assim, ela só veio acrescentar, orienta muito os nossos serviços, porque nós não cuidamos só de casos de violência doméstica, infelizmente, mas a maioria dos casos são violência doméstica. Para as mulheres, tudo é mais difícil. Inúmeras barreiras são impostas.
Na sociedade machista em que vivemos, na verdade, existe um grande medo da capacidade delas, traduzido em preconceito. Mas quando o assunto são os filhos, elas tiram forças do fundo da alma e são capazes de transpor quaisquer dificuldades que venham a aparecer. Vitoriosas e orgulhosas, elas contam histórias de cortar o coração, porque afinal não existe força maior do que a ligação entre uma mãe e um filho. E eu dei entrada, há 16 anos atrás, eu dei entrada no terreno em Américo, né? E aí eu mesmo, coisa de 20 dias, tem meus vizinhos lá que podem contar essa história. Comprei o terreno com 20 dias, um mato era alto. Eu mesmo montei na bicicleta daqui, marrei uma enxada. Fui para Américo, carpi meu terreno, fiquei até a noite, mas eu carpi o terreno inteiro, eu carpi. E aí foi eu que fui a servente, né? Eu e os meninos, eu fazia massa, e a gente carregava o tijolo. E aí eu ergui 3 cômodos, cobri com eternite. Aí tem um pessoal que eu agradeço muito, né? Que é o pessoal da igreja Santa Terezinha, que eles me conheciam aqui no Jardim da Estação, me ligaram a água, a luz, né? E aí eu mudei, com 20 dias eu estava dentro da casa para sair do aluguel. E os 22 anos que eu tive assim, por isso que o Davi fala, né? Que a minha história é um pouco triste. Porque 22 anos foi bem sofrido, porque a gente foi muito judiada, sabe? Eu e os filhos. Eu não gosto muito de contar que eu choro, devia lembrar, gente. Foi uma história muito triste, eu fui muito sofrida, a gente era espancado. Meus filhos chegou a pegar prego na mão dos meus filhos, que eu trabalhava o dia todo. E chegava tarde, encontrava o marido bêbado, drogado e espancava a gente ainda. Então, e ninguém fazia nada. Eu tinha muito medo dele. Cheguei a fugir com meus filhos eu nunca larguei para trás. Eu fugi 4 vezes para outra cidade, eu fazia acordo no meu serviço, eu ia com lugar arrumado, com emprego arrumado, eu ia, mas a gente não tinha saída, porque ele ameaçava a minha família, ele arrumava arma de fogo, vendia tudo que eu tinha conseguido, né? Quando deixava a casa, ele pegava, vendia o que a gente tinha e conseguia arrumar arma de fogo. E ele conseguia me achar e trazia na marra. Se eu não voltasse, ele me matava. E a gente foi ter paz só depois que ele morreu mesmo. Mataram ele, sabe? E aí eu com os meninos foi onde que a gente conseguiu ir para frente, porque no final ele vendia o que a gente tinha dentro de casa. Então foi muito difícil. A gente passou uma vida muito difícil, sabe? Os meninos, esse filho mais velho, eu conto com muito orgulho, ele é um menino muito sofrido, é o que mais sofreu, porque ele não teve infância de dó de mim para ajudar os irmãos. Ele nunca pôde brincar, bater uma bola, nada. Eu saía para trabalhar e ele ajudava a cuidar dos irmãos, cuidar da casa, né? Então hoje ele fala, né? Eu falo, é um filho muito abençoado, tem muita luz. Eu agradeço a Deus por esse filho, que ele foi tudo. Eu desejo tudo de bom para ele, porque ele merece tudo. Então, ele sofreu muito, muito e ajudou muito eu nessa vida, sabe?